suportou a cruz. Precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou,
Vamos ler a palavra, irmãos, que está em Lucas, capítulo de número 19. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 1. Os irmãos acharam? Então, presta atenção nesse testemunho que nós vamos ler aí. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Antes de você sentar, fala para quem está do seu, fala: eu estava perdido, mas ele veio me buscar. Aleluia, louvado seja Deus. E aí você pode se assentar. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Esse é um testemunho lindo, né? Que a palavra de Deus, ela preservou no meio de tantas coisas. Eu sei que você sabe disso, mas, por exemplo, vai lá em João, no último capítulo do Evangelho de João, no versículo de número 21. No capítulo de número 21. Aleluia. João, capítulo número 21. Olha o último versículo comigo, para a gente poder construir aqui uma palavra baseada naquele texto lá. Fala assim, ó, o último versículo, versículo 25. Fala assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha isso, que coisa tremenda, hein? Então, quer dizer que o que nós temos aqui nos evangelhos foi uma compilação de tudo que Jesus fez, né? Agora, é claro que não foi feito uma escolha, né? Qual era o melhor, qual não era o melhor, não. Eu acredito que, né, a escolha foi feita para que nós tivéssemos um testemunho baseado a cada experiência, a cada necessidade, a cada situação. Então, eles, né, reservaram ali, preservaram um testemunho para a edificação da nossa fé.
E esse testemunho de Zaqueu aqui, ele é um testemunho muito lindo, de um homem que teve ali uma experiência tremenda com Deus. Por quê? Porque ele conseguiu, no meio da trajetória de vida dele, já sendo um homem já maduro, um homem já experiente, um homem pronto, né? A gente vai ver que ele era um homem pronto, né? Ou pelo menos parecia que estava pronto, né? Mas ainda assim, ele abriu espaço para que Jesus pudesse entrar na vida dele. Quer dizer que ele estava pronto, mas estava faltando o principal. Estava faltando Jesus Cristo. Amém, irmão? E quando Jesus, agora presta atenção nisso, isso é o principal, ó. Quando Jesus entra na vida dele, então Jesus não entra somente para entrar, não. Jesus entra na vida dele e vai causar uma mudança, vai causar uma transformação. E essa mudança e essa transformação é o motivo desse testemunho estar aqui escrito na palavra, na Bíblia Sagrada, sendo preservado para que pudesse chegar até nós. Então, estudando esse texto aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que, muito embora o personagem aqui seja um homem chamado Zaqueu, com algumas características próprias, algumas boas, outras ruins, que o texto vai falar sobre ele, mas ele não é a pessoa principal. Amém, irmão? Assim como nós todos estamos aqui, nós não somos aqui a pessoa principal. Aleluia. A pessoa principal do texto, a pessoa principal da igreja é Jesus Cristo. Amém? Quem pode aplaudi-lo bem forte, mas bem forte mesmo. Aleluia. Então, veja bem, hoje o que eu quero compartilhar com você? Eu quero compartilhar meditando nessa característica que Zaqueu, ele era um judeu. Ele era um judeu. E baseado no que eu estou falando que ele era um judeu? Baseado no versículo 9, que o próprio Jesus, ele diz assim: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este, Zaqueu, este é filho de Abraão. Então você veja que ele era descendente de Abraão, ele era filho de Abraão, portanto, ele era então um judeu, né? E sendo ele um judeu, ele tinha que fazer parte de toda a estrutura do judaísmo. Existia dois tipos de judeu, né? Existe até hoje dois tipos de judeu: aquele que nasce judeu, né? E aquele então que tem uma fé judaica, a religião judaica, né? A pessoa, para ela nascer e ser judeu, é necessário que a mãe seja judia, né? Ainda que o pai não seja, né? A mãe precisa ser judia, para que ele possa ter a linhagem do judaísmo, né? E ele então se torna então um judeu de nascença, mas para ele fazer parte da religião, então ele tem que se preparar para ele ser um judeu religioso. E uma das coisas que faz uma pessoa, e Zaqueu era, né? Uma das pessoas que faz é a pessoa estar preparada, conhecendo na Bíblia deles, chamada a Torá. Veja que a nossa tem 66 livros. Quantos livros, irmãos? 66. Mas na deles, na Torá, eles se baseiam em 5, que é chamado Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia. São só os primeiros 5 livros, que é o Gênesis, o Êxodo, que é o Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a Torá, essa é a Torá. Então veja que só nesses 5 livros, eles tinham que estar preparados na adolescência, assim, olha, os judeus, tanto o menino como a menina, tinha que estar preparado, conhecendo mais de 613
preceitos da palavra. 613 tinha que ter o conhecimento da palavra. E esses 613 preceitos da palavra de Deus, eles estavam escritos nesses 5 livros. Agora imagina a gente com 66 livros. Quantas coisas que nós temos que aprender, quantas coisas que nós temos que conhecer, para a gente poder dizer assim, olha, eu sou cristão, olha, eu sou de Jesus, né? Então a gente tem muita coisa para aprender, por isso que a nossa igreja incentiva você, né, a ler a Bíblia, a fazer os seus devocionais. Nós temos aí, né, essa leitura bíblica, lendo a Bíblia durante um ano. Aqueles que porventura se desmotivaram, porventura que pararam, volte, recupere, né? Faça lá, por exemplo, um momento consagrado no seu dia, para que você possa recuperar a sua leitura. Não desanime, não desista. Não é fácil, a gente sabe que nós temos diversas dificuldades que vão estar no nosso caminho, para que a gente possa completar a vontade e o desejo de Deus, mas nós nunca podemos nos desanimar. Nós temos que estar sempre encorajados e decididos em perseguir a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmão? Então, veja bem, desses 613 preceitos, 248 são mandamentos positivos. Olha que coisa. E 365 são mandamentos negativos. Então, o que quer dizer isso? Esses 248, e aí o judeu gosta de fazer associação, né? Ele gosta muito de numerologia, o judeu gosta de numerologia. Então, existe uma associação para eles desses 248 mandamentos positivos. Eles associam com os nossos 248 ossos que nós temos no nosso corpo. Falei, você sabia que você tem 248 ossos? Falei, você sabia? 248 ossos. E que você tem 248 órgãos principais. Eles associam os 248 ossos com 248 órgãos principais. E eles fazem então uma disciplina para que esses mandamentos positivos, é como se os ossos deles, como se os órgãos deles falassem todos os dias, né? Cumpra pelo menos um mandamento por mim. Ó, os ossos do judeu falam, o seu fala. Os órgãos dos judeus falam, o seu fala. Então, é aí que está a diferença, veja bem. Não é só a nossa boca que fala, não é só a nossa aflição que precisa de Deus. Os nossos ossos precisam de Deus, os nossos olhos precisam de Deus, nós precisamos de Deus. Aleluia. E quando ele fala em 365, aí você já associou 365 mandamentos negativos, 365 o quê? Dias no ano. E o que ele associa a isso? Ele associa assim, ó, que cada dia fala com eles. O dia fala com vocês? O sol fala com vocês? O vento fala com vocês? Mas com os judeus falam. Olha que coisa. E sabe o que o dia, as coisas do dia, o sol, o vento e as coisas falam com ele? Ele fala assim, por favor, não cometa hoje nenhuma transgressão. Olha aí, fala para o irmão, fala, irmão, não cometa nenhuma transgressão. Fala aí. Eu acho que você achou bonito isso. Quem achou bonito isso, os ossos falarem? Achou? Eu também achei. Achei lindo os ossos falarem, os órgãos falar, o vento falar, o sol falar. Mas nós temos muito mais do que isso. Porque nós temos o Espírito Santo que fala conosco, irmão. Os nossos ossos podem falar, mas nós temos o Espírito Santo que fala, irmão. Aleluia. Olha o privilégio. Eles são judeus, mas nós somos filhos. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor. Olha o que Deus reservou para nós, o Espírito Santo. Falando para nós todo dia, puxa,
Não cometa nenhum mandamento negativo hoje. E ao mesmo tempo o Espírito Santo falando para, puxa, faça por mim aí, faça para mim aí alguma coisa positiva hoje. Então veja que e cada um desses mandamentos eles sabem decor, sabem de cabeça, né? Então você veja que eles não nascem preparados, mas eles vão se preparando. Nós também não nascemos preparados, mas nós temos que ir preparando, irmão. Nós temos que ir melhorando. Então, Zaqueu, diga assim, era judeu. Fala, Zaqueu era judeu. Mas a Bíblia também fala que Zaqueu, lá no versículo 2, fala assim, ele era maioral dos publicanos. Está vendo aí? Então ele era o maioral. Então ele era publicano, ele era judeu, mas ele era publicano, e dos publicanos ele era maioral. Entendeu? Então veja bem, naquela época, Zaqueu fez algumas escolhas, e as escolhas que ele fez foram exatamente o que levou ele a ser conhecido, ali no versículo de número 7, ser um homem pecador. Porque ali no versículo 7 fala assim, né? Que todos, quando viram Jesus entrar na casa dele, todos disseram que Jesus, ele estava sendo hospedado na casa de um homem, o quê? Pecador. Então, ele não era pecador pelo fato de ser um judeu, não. Mas ele era um pecador pelo fato dele ser, por exemplo, publicano. Por quê? O que era um publicano? Publicano era um lugar profissional de status na época. Era o melhor lugar para um judeu, né? Por quê? Porque eles estavam dominados pelos romanos, né? E os romanos, então, tinham uma característica de domínio sobre os povos, que era de não descaracterizar os povos. Por isso que você vai ver que mesmo na época dos romanos, existia lá, por exemplo, o templo, o próprio templo foi reformado pelos romanos. O próprio templo foi reformado pelos romanos. Eles permitiam que houvessem os sacerdotes. Na época de Jesus tinha os sacerdotes. Na época de Jesus tinha o sumo sacerdote. Eles permitiam. Eles não descaracterizavam os povos que estavam sob o domínio deles. Eles deixavam as pessoas servirem os deuses que elas queriam servir, ter os costumes que fossem originários da sua nação. Então tudo isso era preservado. Só que havia uma intermediação, um elo entre os povos dominados e os romanos. Então, esse elo não era feito pelos governadores romanos, não. Também não era feito pelos principais romanos, pelos centuriões, não. Eles escolhiam pessoas do próprio povo, para que eles pudessem ser o intermediário. Então, Zaqueu, ele foi escolhido, e claro, escolhido baseado na sua disponibilidade e na sua capacidade. Veja que ele era tão preparado, que ele foi escolhido para isso, para intermediar. Então, o que ele intermediava? Os impostos. Todos os impostos dos judeus iam às mãos dos romanos através dessas pessoas chamadas os publicanos. Então, os publicanos eram cobradores de impostos. Então, eles tinham um requinte, né, dentro da sociedade romana, mas por causa disso, eles tinham uma rejeição na sociedade judaica. Entendeu? Então, você veja que isso para nós é um grande testemunho. Que existe, por exemplo, alguns lugares muito bons neste mundo, que pode ser para o mundo um requinte, mas para a nossa fé pode ser um prejuízo.
Então, nem todo lugar de excelência no mundo deve ser motivo de nossas conquistas, deve ser motivo dos nossos empenhos, deve ser motivo, por exemplo, dos nossos filhos estarem se preparando, estudando, para poder chegar naquilo ali que para o mundo é excelente, mas talvez para a nossa fé não seja bom, não seja boa. Então veja que Zaqueu cometeu essa falha, ele cometeu esse erro. Para os romanos, ele era um dos principais publicanos, mas para os judeus, ele era um pecador. Ele era um pecador. Por quê? Porque ele estava ajudando os povos que estavam escravizando eles. Então ele estava jogando, no time contrário. Ele era, mais romano do que judeu. É como se a pessoa hoje ela fosse mais do mundo do que de Deus, mais do mundo do que de Jesus. Então, veja que a importância das nossas escolhas. E aí, por que ele era pecador também? Diga, ele era judeu. Mas ele era pecador. Porque era principal publicano. Agora, veja isso. E rico. Olha isso. Ele era pecador porque ele era rico. Olha isso. Que coisa esquisita é essa? Se todos nós temos o desejo de riqueza, se todos nós temos o desejo da fartura, quer dizer que riqueza é pecado? Não, riqueza não é pecado. Não é pecado. A Bíblia fala que o dinheiro não é como muitas pessoas falam, o dinheiro é do diabo. Não, o dinheiro não é do diabo. Mas a Bíblia fala que o apego, o amor ao dinheiro, o apego à riqueza, o amor à riqueza é pecado. Amém, irmão? Então veja que ele tinha essas duas situações a ser tratada. Então ele conhecia Deus porque ele sabia os 613 preceitos da palavra de Deus. Ele sabia, Mas ele tinha essa situação. Ele era um pecador. E isso não desenvolvia a fé dele, não desenvolvia. Mas ele ouviu falar de um acontecimento, e que este acontecimento envolvia a pessoa de Jesus. E ele então começa a investigar acerca de Jesus, e ele começa a ouvir falar algumas coisas, que Jesus estava fazendo milagre, que as pessoas estavam falando algumas coisas relacionadas àquilo que Jesus fazia. Alguém tinha lá as suas desconfianças a respeito de que Jesus não era uma pessoa normal, de que Jesus, ele era um enviado de Deus, ele poderia ser mais um profeta, ele poderia ser mais um enviado, ele poderia ser uma pessoa de prestígio, usado pelas mãos de Deus. Então no versículo 3, fala que Zaqueu toma uma decisão. Ele fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar ouvindo aqui falar não. Eu vou mesmo ver isso aí. Por quê? Porque Jesus estava justamente naquele dia, passando pela cidade de Zaqueu. Estava passando pela cidade chamada Jericó. Então no versículo 3, fala assim, que Zaqueu procurou ver quem era Jesus. E isso fez uma grande diferença na vida dele. Uma coisa é você ouvir falar de Jesus. Outra coisa é você saber quem é Jesus. Amém? Ouvir falar de Jesus não vai mudar a sua vida. Não vai te capacitar a você tomar decisões espirituais. Mas quando você descobrir quem é Jesus, o reino de Deus vai abrir na sua vida. Aleluia! A presença de Deus vai se derramar na sua vida. Amém, irmão? Então veja que isso é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Uma vez eu escutei uma pessoa que era analfabeta, e ela aprendeu
um pouquinho, não era muito não. Ela aprendeu a ler e ela aprendeu a escrever. E então essa pessoa, ela disse assim, e eu estava lá naquele momento em que ela disse isso. Ela falou: você sabe que o mundo para mim era muito difícil, porque eu não enxergava nada. Agora eu aprendi a ler, agora eu aprendi a escrever, e eu estou enxergando. Eu era jovem ainda, eu fiquei pensando, eu sempre prestei atenção nas coisas, né? E eu prestei atenção naquilo, fiquei pensando, falei, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Ela não sabia ler, escrever e não enxergava? Ué, mas o que tem a ver a vista com não saber ler e escrever? E o que tem? Né? Agora ela aprendeu a ler e ela está enxergando. Eu falei, o que tem a ver? Eu era mocinho, eu não entendi isso. Depois eu fui entender que realmente uma pessoa, imagina você num outro país que você não conhece a língua. E você vê as coisas escritas e você não entende nada. As pessoas falam com você e você não entende nada. Então veja, você vai ficar como cego. Você vai ficar perdido. Então você veja que para o analfabeto, né, isto é uma cegueira espiritual. O mundo para o analfabeto é escuro, é limitado. E assim também é na nossa fé. A nossa fé, sem conhecer Jesus, é uma fé analfabeta. É uma fé que não caminha. É uma fé que não expande. É uma fé cega. Então, veja aqui. E como explicar uma fé cega, meu Deus? Se a fé é o resultado daquilo que os nossos olhos naturais não vê, mas aquilo que os nossos olhos espirituais enxergam. Então, por isso que tem muita gente que tem problema na fé. Por quê? Tem problema na fé porque já ouviu falar de Jesus, mas não conhece Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus, então a nossa fé enxerga, a nossa fé é curada. Aleluia! Amém, irmão? Então Zaqueu, ele conhecia Deus, mas ele era cego. Ele conquistou um lugar muito bom na vida social, mas ele não tinha paz. E ele era um homem perdido, ele era um homem pecador. Então a Bíblia fala que ele vai procurar saber, ele vai investigar. Procurava ver Zaqueu quem era Jesus. Vou perguntar de novo. Procurava ver Zaqueu quem era Jesus. Pergunta para quem está do lado. E quem é Jesus? Pergunta aí. Quem é Jesus? Se nós fôssemos falar de Jesus aqui, eu ia ter que ler com você de novo o versículo 25 do capítulo que é de João? 21. Se nós fôssemos falar quem é Jesus, não haveria aqui para nós tempo de vida para a gente poder falar tudo aquilo que Jesus é. Aleluia. Você não teria tempo de vida para você ouvir tudo aquilo que a palavra fala a respeito daquilo que Jesus é. Mas, veja bem, fazendo então um resumo disso, para que a gente possa entender a palavra que Deus quer transmitir no nosso coração. Então, o que Deus quer transmitir? Fala assim, que eu preciso, mais do que ouvir falar de Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso andar com Jesus. Eu preciso viver com Jesus. Eu preciso morar com Jesus. Irmão. Então, o Velho Testamento, resumindo todo o Velho Testamento, porque você sabe que tem muita coisa no Velho Testamento a respeito. Desde Gênesis capítulo 3, versículo número 15, já tem uma promessa lá, né? Que da mulher nasceria aquele que pisaria. Está falando de quem? Jesus.
falando de Jesus, né? Quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem, está falando de quem? Jesus. Então, desde Gênesis até Jesus, nós vamos ver o Velho Testamento. Mas, resumindo o Velho Testamento, então o Velho Testamento vai colocar Jesus como o Messias. Diga, Messias. Então, veja bem, o Velho Testamento retrata Jesus como Messias. Messias é a tradução de uma palavra hebraica, que no Novo Testamento, quando ela é traduzida, por exemplo, para o grego, então Messias é a mesma coisa que o Cristo. Aleluia! Então diga, Messias é a mesma coisa que Cristo. Então, Messias é a tradução do hebraico, Cristo é a tradução do grego. Amém, irmão? Então, essa palavra Messias e Cristo significa ungido. Ungido, diga, Jesus é o Messias, é o Cristo, é o ungido de Deus. Aleluia! Aleluia! E o que significa que ele é ungido? Significa, presta atenção nisso, ser ungido de Deus, fala ungido. Então isso significa que somente Jesus é profeta. Diga, profeta. Somente Jesus é sacerdote. Diga, sacerdote. E somente Jesus é rei. Fala, rei. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que num monte de vozes, num monte de palavras, a única palavra profética que existe nesse mundo é de Jesus. Amém, irmão? Diga, tua voz, Senhor. Fala aí, canta aí. É isso aí, lembra desse hino? Eu não quero mais ouvir essas vozes. Por quê? Porque diante de Deus só tem uma voz profética, a voz de Jesus. Então, houveram diversos profetas, Deus usou diversos profetas. O último profeta, fala João Batista. Muito bem, e João Batista, ele veio como último profeta para anunciar o profeta verdadeiro e eterno. Aleluia! Jesus Cristo. Aleluia. Aí alguns pregadores vão falar assim, porque fulano, não vou citar nome aqui, porque são não sei das quantas, porque o filósofo, pelo amor de Deus, que filósofo, falar de filósofos aqui, falar de são aqui, aqui a gente não fala de são, aqui a gente não fala de filósofo, aqui a gente fala de Jesus. Jesus é ungido. Fala ungido. Só tem um, irmão. Então, quando alguém for pregar, segundo a palavra de Jesus Cristo, é assim que prega, irmão. É assim que prega, entendeu? Então, existem muitos reis nesse mundo, muitos reis. Mas para Deus existe quantos? E o nome dele é? Pode aplaudi-lo, pode glorificá-lo. Aleluia. Existem muitos sacerdotes. Faz assim, ó. Muitos sacerdotes nesse mundo, mas para Deus só existe, e o nome dele é? Um monte de sacerdote falando, sacerdote que fala, sacerdote que inventa, sacerdote que descobre, e para Deus não significa nada, porque para Deus só tem uma voz. Aleluia, só tem um ungido, só tem um sacerdote, os demais têm que falar o que ele falar.
Nós não estamos aqui para falar, nós estamos aqui para pregar a palavra que Jesus falou. Amém, irmão? Então, ele descobriu isso. Ele descobriu, puxa, eu vou conhecer esse Jesus. E aí, olha só o que João fala. Abre aí para você ver. João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo de número 41. O evangelista João está dizendo assim, que Jesus achou primeiro o seu próprio irmão. Ou melhor, né? Vamos ler o 40 para entender aqui, ó. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse. Então, olha só, voltando lá, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho. Então, André, achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, e disse, Simão, a quem ele disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, Messias hebraico, Cristo grego, e Messias, e Cristo quer dizer ungido. Então João disse, achamos, diga bem forte, achamos. Ungido, fala Jesus Cristo. Pode aplaudir e adorar o Senhor. Aleluia. Isaías capítulo 7, versículo de número 14. O profeta Isaías vai falar a respeito de Jesus. Aleluia. Isaías capítulo 7, versículo 14, fala assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Pergunta, fala, mas o nome dele vai ser Emanuel? Pergunta aí, o nome dele vai ser Emanuel? Vai ser Emanuel? Mas aí vai lá, em Mateus, capítulo 1. Então as escrituras vão dizer que Isaías estava falando de Jesus. Então, Mateus capítulo 1, versículo de número 23, ele vai dizer exatamente o que Isaías está dizendo. Ele fala assim, ó, e eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Fala assim, vai ser Emanuel? Aí, o evangelista fala assim, ele esclarece, não, Emanuel não é nome. Emanuel quer dizer, Deus conosco. Amém, irmão? Então Zaqueu começou a pesquisar e a saber quem era Jesus. E aí ele descobriu que Jesus era, diga, o ungido. E agora ele descobre que Jesus é Deus, fala, Deus conosco. Nós somos os únicos que tem um Deus vivo conosco. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Então veja que ele descobriu isso. Ele falou, puxa, então quer dizer que Jesus, ele é Deus conosco. E aí ele continuou investigando e perguntando e procurando saber. E aí ele descobre que João, vai lá, João capítulo 1. João capítulo 1, quando vai falar a respeito de Jesus,
no capítulo 1 e no versículo 1, ele fala assim, nas Escrituras. Então as Escrituras estão falando que no princípio Jesus era o Verbo, aleluia, e o Verbo estava com Deus, aleluia, glórias a Deus. E aí no 14, ele explica, ele fala assim, mas o Verbo se fez e habitou, e habitou, e habitou, e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do... Aleluia! Aleluia! Jesus está passando e ele está querendo saber quem é Jesus. Jesus, ele era o Verbo. O Verbo o Velho Testamento fala sobre ele. Fala, nossos pais. Abraão falou, os profetas falaram. Mas então, ele era o Verbo. Mas o Verbo se fez. O Verbo está vivo. O que estava só escrito, agora está entre nós, aleluia. E o que você está vendo não é magia, o que você está vendo é a glória do unigênito, do Filho de Deus, aleluia. Olha que coisa tremenda. Então veja que Jesus, ele está vivo entre nós. As Escrituras em Mateus capítulo 16, vai aí. Mateus capítulo 16. As Escrituras, quando vão falar de Jesus, Mateus 16, versículo 16. Vão falar que os apóstolos que andavam com ele, e Jesus então pergunta para eles, escuta, eu sei que falam tanta coisa de mim por aí, mas escuta, mas e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? E aí então Pedro, se levantando, ele fala assim, Senhor, Tu és o Cristo, que em hebraico quer dizer o quê? Messias. E Messias e Cristo quer dizer o quê? Você está aprendendo a palavra, irmão. Então veja, Pedro está aqui dizendo, olha aí, né? Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Messias do Velho Testamento, Tu és o ungido. Ungido? Sim, diga, Tu és, fala, Tu és o profeta de Deus, o sacerdote de Deus, e o único rei deste mundo de Deus, aleluia. Descobriu isso. Então a gente vê as coisas e a gente fica quieto, mas a gente sabe no meio de todas estas coisas quem é Jesus. Amém, irmão? Porque a nossa fé não é cega. A fé de quem já ouviu falar de Jesus é cega, mas a nossa não é. Por quê? Porque nós conhecemos Jesus. Levanta a sua mão e diga, eu conheço Jesus. Fala para quem está do seu lado, é bem verdade que eu não conheço muito, conheço pouco, mas eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Aleluia. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos conhecer um pouco mais de Jesus. Vamos conhecer um pouco mais. Por quê? Fala assim, porque nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite feliz, eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Seu amor é real. Eu marquei. Aleluia.
Eu marquei com Deus aqui. Eu marquei seu amor é real, sua paz. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia, 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 aleluia. As Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 11, fala assim: este Jesus que nós estamos falando dele, que é ungido de Deus, ele é o que de Deus? Ungido de Deus. Este Jesus é pedra rejeitada para o mundo. De Deus ele é ungido, e do mundo ele é rejeitado. Este Jesus, esse aí que vocês estão falando, o mundo gosta de outro Jesus. O mundo gosta do Jesus da farra. O mundo gosta do Jesus estranho. O mundo gosta do Jesus da gíria. O Jesus das drogas. O Jesus da prostituição. O Jesus da facilidade. Mas o Jesus vindo de Deus, aleluia, aquele que Isaías profetizou, que disse, ele vai ser Deus conosco, aleluia. Esse Jesus ungido, ele é rejeitado pelo mundo. Os construtores, aqueles que acham que dominam o mundo, a qual se formou pedra angular. E aí no versículo 12 ele fala assim: mas não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Então as Escrituras falam que Jesus é o Salvador. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus. 1 de João, próximo de Apocalipse. Aleluia. 1 de João, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado. Aleluia. Advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Aleluia. 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 Quem pode dar um glória bem grande? Aleluia. Temos um advogado. Um advogado, fala fiel. Canta aí. Advogado. Advogado fiel, o meu Jesus é para mim. Aleluia. Levanta a sua mão, é meu advogado. É meu advogado, meu advogado. Aleluia.
Mas a Bíblia fala daí para frente, daí para frente. Se você continuar na Bíblia, se você entrar no Apocalipse, você vai ver que lá na frente as Escrituras vão dizer que hoje Ele é o nosso advogado. Fala, Ele é o ungido de Deus, Ele é o Salvador dos homens, é o advogado fiel. Mas nos últimos dias, Ele será juiz. Aleluia. Ele será juiz. Ele que julgará as nossas causas. As nossas não, porque nós seremos delas salvos. Porque se as nossas causas fossem julgadas, nós seríamos condenados. Mas porque nós temos o Cristo, porque nós temos o ungido, então nós somos salvos. E aí então Zaqueu começa a ouvir de tudo isso, e ele fala, eu preciso ver esse homem. Fale para quem está do seu lado, fala, eu preciso ver esse Jesus. E aí a Bíblia fala que ele era pequeno. Fala para o irmão que te falou isso, fala, você é muito pequenininho para ver Jesus, você é muito pequeno. Fala, quem é você? É muito pequeno. E ele era uma pessoa pequena. Por quê? Porque se fosse um líder romano, ele poderia questionar, olha, eu sou o principal publicano, e os romanos, mas no meio dos judeus, ele era o quê? Pequenininho, ele era um pecador. Amém, irmão? Mas ele queria ver Jesus. Fala, mas eu quero ver Jesus. Então a Bíblia fala que ele não deixou que as dificuldades o impedissem ver Jesus. Levanta a sua mão e fala, não existe nenhuma dificuldade que vai me impedir de ver Jesus na minha vida. Põe a mão na sua cabeça, aleluia. Não vai ter nenhuma dificuldade, não vai ter. E aí ele fala assim, puxa, eu preciso dar um jeito nisso. Mas ele fala, mas eu não posso aparecer, porque só tem judeu aqui, não tem romano seguindo ele, só tem judeu, e se os judeus me verem aqui, eles vão me apedrejar. E aí ele fala assim, eu já sei, eu vou subir numa árvore, mas não é numa árvore qualquer, eu vou subir num sicômoro. Por que num sicômoro? Pergunta para o irmão, fala, por que num sicômoro? Fala, você não conhece Jesus? Responde aí, você não conhece a Bíblia? Fala, por que no sicômoro? Fala assim, por isso que você precisa vir para a igreja. Falei, por isso você precisa vir para a igreja. Precisa aprender. Por que no sicômoro? Porque o sicômoro é a mesma coisa que uma figueira brava. O que é uma figueira brava? Era uma árvore que dava um fruto parecido com figo, mas não podia comer. Era bravo, era venenoso, entendeu? Então o que ele falou? Ele falou, se eu subir numa figueira, todos vão olhar para a figueira procurando figo, e aí vão me ver, vão me apedrejar. Mas se eu subir no sicômoro, na figueira brava, ninguém olha para uma figueira brava. Fala para quem está falando, ninguém olha para uma figueira brava. Fala aí, ninguém olha. Ninguém olha para uma figueira brava. Então ele subiu numa figueira brava, e ele falou, ninguém vai me ver, ninguém vai me ver. E Jesus está indo. Você pensou que você ia entrar hoje aqui e que ninguém ia te ver, mas Jesus está indo, Jesus está indo, Jesus está indo e vai achar você aqui hoje. Vai achar você aqui hoje, aleluia. E aí quando Jesus chega bem debaixo da onde? Bem debaixo da onde, pessoal? Vocês estão aí ou não estão? Bem debaixo da onde? Jesus para, olha para cima, e ele fala assim, ô Zaqueu, chama pelo nome, ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, aleluia, quem pode aplaudir Jesus? Aleluia. Fala para quem está do teu lado, fala, hoje ele vai para a sua casa, fala, hoje ele vai para a sua casa, hoje ele vai para a sua casa.
Aleluia. Falou, mas eu pensei que eu estava escondido de nós, mas ele te vê. Aleluia. Mas ele te vê, ele te vê. E aí Zaqueu então vai na frente. E Jesus está indo para a casa de quem? De Zaqueu. E aí quando Jesus entra na casa dele, ele já conhecia Jesus. Ele já sabia destas coisas que eu participei aqui para vocês. Fala assim, puxa, então eu conheço Jesus. Fala, então eu conheço Jesus. Então, você já conhece o necessário. Você pode conhecer muito mais, mas o necessário você já conhece. E aí então, quando Jesus chega na casa dele, ó, a fé cega de Zaqueu, como foi curada. Ele conhecia Jesus de ouvir, mas agora ele conhece Jesus das Escrituras. E aí Jesus põe o pé para dentro da casa dele, ele vai direto no problema. Ele vai direto no pecado dele. Ele fala assim, Senhor, agora eu consigo enxergar. Eu estava cego. Por quê? Porque eu sou judeu, eu tenho a promessa. E o que eu queria eram coisas boas, mas eu estava cego, eu não sabia administrar. Mas olha, sabe a minha riqueza? Jesus falou, sei. Falou, então, a partir de hoje, metade da minha riqueza eu vou dar para os... Ele entendeu o motivo da riqueza. Ele entendeu, a riqueza não é para guardar. A riqueza, para os homens desse mundo, a riqueza serve para guardar. 1 milhão, 2, vocês viram o mundo? O mundo agora conheceu aí, agora essa semana aí, essa retrasada, conheceu o primeiro o quê? Vocês não estão sabendo? Oh, vocês não estão sabendo, vocês não sabem de nada. Eu vou contar só para vocês aqui então, mas todo mundo está sabendo. Como que você não está sabendo? Você está por fora. O mundo conheceu o primeiro trilionário. Eu falei trilho. Ah, mas você pensou em real. Não estou falando de real. Eu estou falando trilionário do quê? De dólares. O mundo conheceu o primeiro trilionário de dólares. Mas aí Zaqueu entendeu, falou, para que essa riqueza? Eu não entendia Jesus, eu só queria ser rico. E eu não tinha entendido que eu não ia fazer nada com essa riqueza. Mas agora a minha fé, ela consegue ver. Agora eu sei o que eu posso fazer com a minha riqueza. Aleluia! Aí ele falou assim, os meus olhos abriram. Eu agora descobri que eu não sou um homem de sorte. Fala aí, eu não sou uma pessoa de sorte. Fala aí, eu não sou uma pessoa de sorte. Aleluia. Levanta a sua mão direita para você falar uma palavra profética aí. Fala, eu sou. Mas fraquinho assim você não é nada. Aleluia. Fala com fé. Fala, eu sou uma pessoa abençoada. Aplaude aquele que te abençoa. Então agora ele falou, agora eu entendi por que eu era uma pessoa de sorte, e eu estava aqui morrendo, mas agora eu te conheci, Jesus, agora eu entendi o motivo, agora eu descobri, agora eu enxerguei que eu sou uma pessoa abençoada. E o que tem que fazer uma pessoa abençoada? Vou perguntar de novo e você vai falar para quem está do seu lado. O que tem que fazer uma pessoa abençoada? Abençoar, meu irmão. Deus, eu sou abençoado. Fala, leva um susto e fala assim, Deus, eu sou abençoado. Você está chorando as suas misérias. Você tem um Deus conosco. Você tem um Deus que é sacerdote, você tem um Deus que é rei, e você tem um Deus que é profeta.
Você é uma pessoa abençoada. Você não consegue consumir a bênção que Deus é capaz de te abençoar. Ele falou, agora eu descobri que eu posso ser abençoado, que fala assim, nunca vai faltar. Quanto mais eu abençoar, mais abençoado eu vou ser. Irmãos, eu falo isso para Cidinha, vou contar aqui esse segredo para vocês. Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, pastor, tem gente lá que recebe lá a refeição e ela vai dar para o cachorro. O outro fala assim, pastor, tem gente lá que recebe a refeição e vai trocar por droga. Se eles não sabem ser abençoados, levanta a tua mão e fala assim, eu sei. Sabe, se todas essas pessoas que a igreja ajuda não forem abençoadas, nós estamos sendo em abençoá-los. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Pode adorar o Senhor, irmão. Cada refeição nós somos abençoados. Nós somos abençoados, irmão. Eu não quero nem saber o que eles fazem. Eu quero ser abençoado. Porque eu quero ser rico, não quero ser pobre. Fala aí, você quer ser pobre? Mas você quer ser um rico abençoado ou um rico pecador? Porque o rico pecador é aquele que acumula. O rico abençoado é aquele que abençoa. Entendeu? Então ele falou, agora eu descobri. Então, de tudo que eu tenho, a metade eu vou reservar para dar para os... E a outra metade eu vou ver diminuindo até acabar, Deus. Foi isso que ele pensou? Não, ele falou assim, a metade eu vou dar para os pobres, por quê? Porque a outra metade vai servir para gerar mais metade, e toda metade eu vou dar para os... Eu vou abençoar. E se eu devo para alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Falou ou não falou? E aquele homem que era pecador porque era publicano e era rico, agora Jesus, quem? Jesus. Dentro daquela casa, ele vira e fala assim para todos, olha aí, olha aí, pega aí no texto aí, pega aí, Lucas 19, pega aí, Então Jesus, no versículo 9, então Jesus lhe disse, você vai fazer isso? Você vai dar metade da sua riqueza, você vai abençoar, e você vai pagar a quem você deve 4 vezes mais? Então eu tenho uma coisa para te dizer, que na casa onde tinha um rico pecador, hoje tem um rico cheio de salvar, porque hoje, diga hoje, entrou salvação nesta casa, porque eu também sou filho de Deus. Pode aplaudir, pode glorificar, irmão.